nosso. Amém. Bom, como eu sou muito mariana, eu vou pedir para a gente cantar uma musiquinha bem suave, bem tranquila, que eu acho que muita gente conhece, para pedir a intercessão da Virgem Maria sobre tudo que nós vamos falar, sobre tudo que nós vamos ouvir, para que ela nos dê as disposições para receber o que o Espírito Santo tem a nos fornecer. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Agora vocês. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Quero pedir a Deus que prepare os nossos corações, primeiro na disposição e na obediência em servir a Santa Igreja, em ouvir a voz do Papa, que anuncia para nós o reino, e que deixou para nós essa mensagem bela do dia do idoso, do dia dos avós, e que a gente aprenda a abrir essa mensagem, a ler essa mensagem e a meditar, né? E um pouquinho mais profundo do que só ler, a pensar no que significa essa mensagem na nossa vida diária, né? Eu vou rezar a minha oração predileta para que também Deus tenha misericórdia de todas as pessoas idosas que estão sofrendo sem assistência, muitas vezes abandonadas, por causa das pessoas às vezes não ouvirem o anúncio do Evangelho. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos, misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Podemos sentar. Bom, primeiro queria agradecer o convite que me fizeram, né? Porque eu considero uma honra eu poder levar a mensagem do Papa para mais pessoas, né? Para mim, a gente não se considera nem digno de estar à frente, às vezes, e de conduzir essas mensagens que são mensagens da nossa salvação, né? Eu fui convidada, então, hoje, para falar com vocês dessa mensagem, na velhice não me abandones. O Papa Francisco, muito carinhosamente, em relação às pessoas idosas, lançou um dia de calendário na igreja, o dia dos avós, o dia das pessoas idosas, né? No último 28 de julho, ele quis dedicar um tempo a escrever uma mensagem, então, para que a gente pudesse meditar um pouquinho no significado de não abandonar as pessoas idosas. Primeiro, deixa eu me apresentar para vocês, né? Acho que eu nem falei meu nome. Meu nome é Rosângela, tá? Eu sou casada e também sou fisioterapeuta. Há 26 anos eu trabalho como fisioterapeuta, então eu me dedico às pessoas idosas. Eu trabalho na área neurológica, também estive na linha de frente agora do Covid-19, recentemente. Então, a minha vida é ao lado dos idosos, né? Uma boa parte do meu tempo eu dedico a eles na reabilitação das paralisias, dos problemas mais graves, né? Aqui na igreja, eu levo a comunhão, sou ministra extraordinária da Sagrada Comunhão Eucarística e também tenho no meu peito gravado como que eu sou catequista, né? Aonde eu vou, eu quero levar a palavra do Evangelho. Eu escolhi muitas vezes dar catequese a quem não pode vir à igreja, né? Às vezes a gente sabe que tem algumas pessoas doentes
que às vezes sonham em receber o sacramento e não podem, né? Eu já tive a oportunidade de ajudar 3 pessoas que eram acamadas a receberem os sacramentos, né? Isso para mim é uma grande alegria, poder levar a catequese a essas pessoas e preparar para que elas estejam em comunhão com os sacramentos, tá? Bom, eu quero começar fazendo a gente pensar que a nossa vida ela é regida pelo tempo, né? Deus, a natureza de Deus é atemporal, né? Então a gente pode pensar, meu Deus, como é que é isso? Como é que é existir fora do tempo, né? Todos nós fazemos essa experiência do tempo, do passado, do presente. Deus, diferentemente, Ele é eterno, né? Então, quando a gente vai fazer lá as nossas primeiras catequeses, a catequista sempre lembra essa natureza de Deus, que Ele já existia antes, que Ele é e que Ele será, né? Então, para Deus ele está acima das leis. Eu diria que Ele está acima até da nossa razão, da nossa compreensão lógica, né? Mas a gente, que é humano, é regido por esse tempo limitado, né? Eu coloquei ali uma ampulheta. Por quê? Porque todo cristão ele precisa pensar o que ele vem fazendo com o tempo dele. Porque esse tempo é precioso, né? A gente hoje tem tanta atividade, um excesso de atividades e às vezes pouca profundidade nas nossas atividades, né? A igreja nos chama a pensar como é que a gente tem aproveitado esse nosso tempo. Nossa alma, ela é imortal, eu coloquei lá, ela é eterna. Mas o nosso corpo, existe uma pedagogia própria de Deus nele, né? A gente nasce e eu costumo falar para os meus pacientes o seguinte, quando a gente nasce, nosso batimento cardíaco é 120, né? Quando a gente é bebezinho. Depois, quando a gente fica criança, o nosso batimento cardíaco normal passa a ser 95. Depois, quando a gente entra na adolescência e vai para a vida adulta, é 85. E quando a gente entra na faixa dos 30 aos 40, começa a cair para 75. Quando a gente cai na faixa dos 40 aos 60, 65. E se tiver 45, significa que a gente tem problema cardíaco. E quando a gente morre, para, né? Então, nisso tudo, eu já leio um pouco da pedagogia divina. Porque a gente começa no ritmo total, né? E depois o nosso coração gradativamente vai batendo menos, até chegar um dia em que ele para, né? Também o nosso corpo, a gente vai percebendo que a estrutura do nosso corpo ela vai sofrendo alterações, né, com o passar do tempo. E aqui os mais velhos podem falar melhor. A gente sabe que as nossas articulações elas vão ficando diferentes, a nossa pele ela vai sofrendo mudanças, né? E a gente nunca parou para se perguntar muito assim, né, por que o meu corpo está mudando tão rápido, né? E existe uma pedagogia divina, então, em nos lembrar que nós vamos passar pela morte, né? Uma vez um colega meu, ele fez uma piadinha de uma poesia, onde ele falava que desde o instante em que se nasce, já se começa a morrer. E se a gente for parar para pensar, é isso mesmo, né? A nossa vida, o tempo todo, Deus está nos preparando para aquela hora da nossa morte, aquela hora do nosso encontro, né? E um bom cristão, ele precisa pensar nessa hora, né? Na hora da morte. Porque é pensando no momento em que ele vai morrer, que ele vai separar alma e corpo, que ele deve estar em comunhão com Deus, aumentar essa comunhão com Deus, né? E aí a gente vai pensar em Deus, em Jesus Cristo, né? Jesus Cristo ele vai estar acima de todas as leis. Então, se a gente for ver, fisicamente, nós vamos caminhar sobre as águas? Não, Cristo andou sobre as águas. Se a gente for pensar nas leis da química, Cristo facilmente, enquanto revertiam a água, transformou a água em vinho. Deus está acima também da lei biológica. Por quê? Porque primeiro ele nasceu de uma virgem. Depois ele ressuscitou, ele passou pela morte, mas ele venceu a morte. Então a experiência de Cristo é maior do que a nossa experiência sempre. Na matemática ele multiplicou 5 pães e 2 peixes e deu para uma população imensa, né? Na medicina ele experimentava com um toque e uma imposição de mãos curar os doentes.
E mais, né? Ele também disse que aquele que tiver fé na igreja e fizer o mesmo, também terá esse poder. E deu esse poder ao homem, né? E por último, a principal coisa, Cristo, ele perdoou os pecados, né? Espiritualmente, ele também revoluciona tudo. Por quê? Porque quem é este que até pode perdoar pecados? Esse é Jesus Cristo, né? Naquela passagem em que o paralítico é curado, Jesus vai advertir que ele fez coisa maior do que fazer o paralítico voltar a andar, né? Ele lhe perdoou os pecados. Aqui só para a gente brincar um pouquinho, assim, a gente não fica velho de uma hora para outra. Nós não devemos nem podemos negar a nossa idade, mas sempre tem, né? Sempre tem uma colega de trabalho que não aceita que já envelheceu, sempre tem alguém que nega a própria idade, que prefere ficar calado, né? E hoje a igreja faz a gente refletir e pensar que a gente envelhecer não é um mal, né? É uma coisa boa. Assim, pode trazer consigo, talvez, algumas consequências que para nós possam significar mais cruz, é verdade, né? Mas tem toda uma beleza nessa idade mais madura, que a gente precisa ser capaz de enxergar. A igreja vai chamar atenção para isso. É nessa idade também que nós já aprendemos com as experiências passadas e que a gente começa a adquirir maturidade, né? Essa maturidade ela é muito importante. Então, nós não devemos nem podemos negar a nossa idade. Eu coloquei ali o rostinho se modificando com o passar do tempo, né? E também coloquei que nós somos construtores do nosso envelhecimento, que a gente precisa pensar que tipo de escolha a gente está fazendo, se a gente está envelhecendo bem ou mal. E aí tem essa charge que eu acho ela muito bonitinha, que mostra a criancinha no andador e o vovô no andador também, né? E que faz uma comparação lá e que diz que a gente precisa aprender a aproveitar o intervalo, porque o começo e o final da vida são parecidos, né? Se no começo a gente depende muito dos nossos pais, no final da nossa vida a gente tende a também depender pelo menos um pouco mais dos outros. A gente, como profissional de saúde, a gente sempre trabalha nas pessoas assim, a capacidade de envelhecer de uma forma qualitativa, né? Não só na quantidade de anos, mas na qualidade da vivência, né? E a gente precisa pensar, então, no aspecto físico, no social, no psíquico e no espiritual do idoso, né? Aqui, tem alguém aqui que é da pastoral da saúde ou não? Não, né? A maioria aqui é pastoral familiar, né? Assim, quando a gente visita um enfermo, principalmente se ele tiver assim, uma idade mais avançada, né? Muitas vezes a gente percebe nele uma sensação solitária, né? Algo que nos chama a atenção. E a gente precisa curar essa solidão, né? E Cristo, com a sua autoridade, ele vai nos mandar visitar os doentes, sair da nossa realidade, se aproximar, ouvir com maior atenção o idoso, né? Vai nos ensinar a ter essa delicadeza com o idoso. Só é consciente a pessoa que se conhece, que conhece os reais motivos do seu viver e que é suficientemente sábia e madura para aceitar a realidade, tolerar a dor ou a perda da independência biológica sem perder de vista o seu valor de filha de Deus. Então, queria colocar um vídeo bonitinho, que é um vídeo onde o padre Fábio de Mello ele fala algumas palavras para a gente. Nós vamos exibir esse vídeo aqui agora para a gente pensar um pouco na meditação do padre a respeito da idade.
especial por velhos. Sabem disso, né? Eu me lembro que quando eu era criança eu ficava encantado vendo lá em Formiga, na cidade onde eu nasci, os velhinhos que ficavam lá na praça jogando cartas, conversando fiado. Eu ficava olhando e pensando, meu Deus do céu, quando eu crescer eu quero ser aposentado. É verdade, eu acho que foi o primeiro projeto que eu tive para ser aposentado. A velhice nos traz direitos maravilhosos, né? Fico pensando tanto que a juventude é cheia de obrigações. Semana passada mesmo eu estava pensando, gente, como é difícil você ser jovem, você ter o direito de se cansar, né? O velho não. Ele pode ficar cansado a hora que ele quiser, ele pode deitar a hora que ele quiser, ele pode dormir a hora que quiser. O máximo que vai ter é alguém batendo nas costas dele e falando, liga não, mãe tá velha. A gente tem uma agenda tão pesada que muitas vezes não tem nem o direito de adoecer, né? E a velhice é esse tempo em que a gente tem o direito de viver essa doce inutilidade. Porque por mais que a gente se torne um velhinho esperto, né? Muito esperto. Aquele amigo seu que não aceita, que envelheceu, né? Tem, tipinho. Por mais que a gente não aceite, por mais que a gente seja um velhinho animado, esperto, a gente não tem como fugir disso. Mais cedo ou mais tarde na vida, a gente tem que experimentar esse território desconcertante da inutilidade. Eu sei que a palavra é pesada, mas esse é o movimento natural da vida. Perder a juventude, de alguma maneira, é você também perder a sua utilidade. É uma consequência natural da idade que chega. Quando o tempo sopra sobre nós essa poeira, né? Quando a gente vai perdendo as habilidades e as destrezas da juventude, a gente experimenta essa inutilidade que a velhice proporciona. Mas veja pelo lado bom, acho que a gente tem que ser otimista. A utilidade é uma coisa muito cansativa. Você ter utilidade para alguém é uma coisa muito cansativa. Tá certo? Realiza, humanamente falando, é interessante você saber fazer as coisas. Mas eu acredito que a utilidade é um território muito perigoso. Porque muitas vezes a gente acha que o outro gosta da gente. Mas não. Ele está interessado naquilo que a gente faz por ele. É por isso que a velhice é esse tempo que passa a utilidade e aí fica só o seu significado como pessoa. Eu acho que é o momento que a gente purifica, né? É o momento em que a gente vai ter a oportunidade de saber quem nos ama de verdade. Porque só nos ama, só vai ficar até o fim aquele que, depois da nossa utilidade, descobriu o nosso significado. Por isso eu sempre peço a Deus, sabe? Sempre faço a Ele a oração de poder envelhecer ao lado das pessoas que me amem. Aquelas pessoas que possam me proporcionar a tranquilidade, né? De ser útil, mas ao mesmo tempo sem perder o valor. Quando eu viver aquela fase da vida, põe o Padre Fábio no sol. Tira o Padre Fábio do sol. Aí eu peço a Deus sempre a graça de ter alguém que me coloque ao sol. Mas sobretudo alguém que venha tirar depois. Alguém que saiba ver a minha inutilidade. Alguém que olhe para mim assim, que sabe, que possa saber que eu já não sirvo para muita coisa, mas eu continuo tendo meu valor. Que a vida é assim, minha gente, fique esperto. Se você quiser saber se o outro te ama de verdade, é só identificar se ele seria capaz de tolerar a sua inutilidade. Quer saber se você ama alguém? Pergunte a si mesmo. Quem nessa vida já pode ficar inútil para você, sem que você sinta o desejo de jogá-lo fora? É assim que nós descobrimos o significado do amor. Só o amor nos dá condições de cuidar do outro até o fim. Por isso eu digo, feliz aquele que tem, ao final da vida, a graça de ser olhado nos olhos e ouvir a fala que diz: você não serve para nada, mas
mas eu não sei viver sem você. Minha gente, eu sempre tive... Bom, então acho que ele fez uma meditação bem bonita, né? Dizendo para nós que a gente não pode jogar fora alguém quando ele deixa de ser útil, né? Essa inutilidade, até ela, eu falo que é relativa, né? Porque quando eu estou ali cuidando, eu que principalmente cuido dos idosos que muitas vezes perderam os movimentos, né? Que estão em situação mais crítica, eu tenho a oportunidade às vezes de observar como as famílias cuidam dos seus, né? E a gente vê em alguns momentos famílias muito unidas. Isso é muito bonito, né? É um testemunho de amor ao idoso. A gente percebe que os irmãos, eles não ficam brigando entre eles para ver quem vai cuidar do pai ou da mãe que está doente. Pelo contrário, a disputa deles é pelo espaço ao lado do pai e da mãe. Já em outras situações, eu já pude presenciar coisas muito tristes também. Infelizmente, faz parte lá da nossa realidade hospitalar. A gente vivenciou um caso recente de uma paciente que eu observava a hostilidade, como que os filhos a deixavam no hospital, na cadeira de rodas. Ela ia para a reabilitação, um filho deixava, quase que jogava ela na cadeira de rodas lá. E eu comecei a observar aquela hostilidade, eu chamei para conversar, né? Porque eu chamo a família, quando eu verifico que tem alguma irregularidade. E aí eu chamei a família na sala fechada, falei, longe dela, sem que ela escute. Eu quero chamar a atenção de vocês e dizer que existe legislação para punir as pessoas que maltratam os idosos. Isso é uma coisa grave. O que vocês estão fazendo é uma coisa grave. E eu meio que dei um puxão de orelha mesmo, chamei a atenção ali no momento em que eu verifiquei. Mas eu não imaginava a dimensão do problema, né? 2 semanas depois, esses 2 filhos levaram todos os móveis da casa da mãe. Abandonaram a mãe doente e ainda roubaram a própria mãe, né? Então, às vezes a gente tem a possibilidade de presenciar isso tão perto da gente. Foi aqui no Guará, né? Não foi longe. Então, a gente olha com muita dor o contra-testemunho. Como que as pessoas têm a coragem, né, de pegar alguém que já está debilitado e ainda maltratar. Isso é grave. Isso não vai ficar na impunidade lá no céu. Com certeza, Deus vai ter alguma coisa reservada para que essas pessoas se arrependam das atitudes que elas cometeram, né? Por outro lado, a gente vê pessoas que também demonstram esse amor, não com bens materiais, mas com presença, né? Eu tive uma oportunidade recente de atender um senhor que ele tinha sofrido AVC. E ele abandonou o filho dele na primeira infância. Então, o filho dele nunca jogou bola com o pai, nunca soube como era o pai numa reunião da escola. Mas quando ele sofreu um AVC, praticamente todo mundo o abandonou. Esse filho quis tentar uma aproximação com o pai, né? E aí ele apareceu lá no hospital e, de forma interessante, ele passava as noites todas dele em claro para fazer companhia para esse pai, né? Que o abandonou. E aí eu pensei comigo, né? Eu chamei ele e falei, você sabe o que você está fazendo, né? Você sabe que você está obedecendo o Evangelho, né? Você sabe que tem palavras na Sagrada Escritura que dizem que quem faz isso será feliz. Quem honrar o pai e a mãe na velhice será feliz, né? Então, eu tive a oportunidade de falar isso com ele. Ele falou, Rosângela, realmente eu não podia senti-lo como pai, mas eu tive a oportunidade, né, de, no meio da fragilidade dele, descobrir a paternidade dele.
diferente das outras pessoas que nos momentos felizes tiveram a presença paterna, eu só pude descobrir aí, né? Então, achei muito bonito, né? Porque ele era muito jovem, devia ter na faixa dos 18 anos, e largou todas as suas atividades para fazer companhia para o pai, para dormir no hospital com o pai, né? Então, certamente que Deus vê, né, essas coisas, porque isso é obedecer o que a Sagrada Escritura nos pede, né? Aqui, então, por que a gente não deve abandonar uma pessoa na hora da cruz, né? Porque a gente podia pensar assim, eu vou me casar, por exemplo, né? Mas enquanto estiver tudo bem, está ótimo. Na hora que vier um problema, eu corro, né? Poderia ter essa mentalidade. Essa mentalidade ela seria extremamente egoísta, né? Ela seria contrária ao que diz o Evangelho. Se você amar verdadeiramente, na hora que a pessoa sofrer, você vai estar mais presente do que quando ela estiver feliz. Isso vai fazer parte da sua maturidade, né? Bom, em quem que a gente se espelha para não abandonar? Quando a gente se casa na igreja ou quando a gente trata um idoso sem abandoná-lo na hora da morte, né? Vou dar outro exemplo prático para vocês. Um dia desse, tinha uma senhorinha que ela era aqui da paróquia. Ela vivia conversando comigo, sentando nesses bancos. Ela era da Legião de Maria, então ela sempre encontrava com a gente aqui nas orações, no sábado pela manhã, rezando o texto, né? E ela teve um tumor. Ela passou por um episódio de um tumor, e aí ela ficou internada no hospital do Guará, e depois ela foi removida, porque ela precisou de um UTI, como aqui no hospital do Guará não tinha uma UTI, ela foi lá para a UTI de Sobradinho. E eu fui convidada pela família dela para visitá-la na UTI. Por que isso, né? Porque lá na UTI do Hospital Regional de Sobradinho, tinha uma equipe de médicos treinada para dizer para a família que era melhor desligar o aparelho, que era melhor deixá-la morrer confortável, entre aspas, né? Ela estava com uma úlcera enorme na região do quadril, então uma ferida muito grande que mostrava a parte óssea dela, né? E eles argumentavam muito em relação a essa ferida, né? Falavam que a ferida já era muito grave, que a doença já estava em estágio avançado e pressionavam a família para assinar um documento para desligarem os aparelhos, né? E, com a graça de Deus, essa família era permanentemente contra desligar os aparelhos, né? Então, quando se reuniu lá com a equipe, mesmo sofrendo pressão, porque hoje, nos ambientes hospitalares, o que nós sofremos é uma verdadeira pressão, né? No momento em que a pessoa está ali, eles querem liberar leito de UTI de alguma forma, então querem estratificar quem deve morrer, quem deve viver, né? Geralmente as pessoas mais idosas elas vão sofrer um grave preconceito, principalmente se for acima dos 80 anos, eles vão dizer, é melhor deixar o outro que tem 20 viver e deixar o de 80 morrer, porque ele já viveu, entre aspas, a vida dele, né? É triste da gente ouvir isso, a gente que tem coração cristão, né? Da gente olhar assim que numa equipe com 20 médicos, 16 pensam assim, né? Então, às vezes isso deixa a gente com o coração doído e em oração também, né? Porque o mundo precisa de conversão, precisa de ouvir o Evangelho e também a oportunidade de anúncio. Então, o que eu fiz? Eu propus à equipe médica que se o problema era ferida, que eu a tratasse. Eu tenho um equipamento de laser, eu visitei a UTI e assim, de uma maneira inesquecível, né? Eu entrei dentro da UTI, ela estava naqueles momentos terminais e ela era muito mariana, né? Então, ela gostava muito de samba. Então, a gente entrou dentro da UTI, eu levei um gravadorzinho com os vídeos dela lá, um celular com momentos felizes dela com a família, na rodinha de samba dela. A gente cantou ali dentro da UTI, enquanto cuidava das feridas dela. Aplicamos laser, irradiamos laser, porque o nosso desejo não era que ela morresse, era que ela vivesse os últimos momentos com a máxima qualidade, com alívio de dor, né? E aí a gente pode pensar, Rosângela, mas não é egoísmo seu, não? Não é você que está querendo segurar a pessoa idosa? Sei lá, Deus já não determinou que ela morresse.
Não é você que está prolongando, entre aspas, o sofrimento dela? E aí aqui eu converso sobre uma coisa com vocês, né? 1 minuto a mais de vida de um enfermo, ele pode significar a salvação de quem cuida dele. Não é só dele, né? Nós que estamos ali no cuidado diário com os doentes, nós temos uma missão, uma coisa bonita, né? De participar da cruz do outro. Então, não é simplesmente um que morre, não é isso. Tem uma realidade no entorno desse doente que muitas vezes vai moldar o coração de quem está perto, da própria família, do profissional que cuida, ou talvez de alguém que esteja ao lado e precise testemunhar essa situação, até para amadurecer no próprio sofrimento, né? Então, com o olhar cristão, a gente modifica a forma de enxergar o sofrimento, né? Bom, nós nos espelhamos em quem para não abandonar? Em Jesus Cristo, né? Deus, Ele nunca abandona, nunca nos abandona. Quem é que vai revelar para a gente como é que a gente deve agir? É Cristo, né? Nesse documento ali, Gaudium et Spes, a gente vai ver que o Papa vai dizer para a gente que só Cristo vai nos ensinar como viver e por que não abandonar, ainda que gere sacrifício. Deus nunca abandona os seus filhos, isso aí o Papa Francisco escreveu na sua carta aos idosos, nem sequer quando a idade vai avançada e as forças já declinam, quando os cabelos ficam brancos e a função social diminui, quando a vida se torna menos produtiva e corre o risco de parecer inútil. E o Senhor não olha para as aparências. Várias passagens da Sagrada Escritura vão mostrar para a gente que Deus, Ele não tem os mesmos critérios que nós temos para selecionar pessoas. Essa aqui é a nossa maior lição. Esse é o nosso maior mestre. Lá no Calvário, é Jesus quem vai nos ensinar porque nós não podemos abandonar quem está sofrendo. Ele vai dizer, né? Em Isaías 49, que é uma passagem que faz parte da paixão, porque o Antigo e o Novo Testamento, a gente sabe, são um só. A forma de escrever sobre a mesma coisa é que é diferente. Mas, na verdade, o Antigo Testamento nos prepara para o Novo Testamento. De forma figurativa, ele vai fazer referência à paixão lá em Isaías 49, ainda no Antigo Testamento. E vai falar assim, né? Por acaso uma mãe pode abandonar o seu filho? E aí o que ele vai falar? Ainda que a mãe abandone um filho, eu não te abandonarei. Né? Quem é que vai falar isso? Deus. E lá do Calvário, em cima da cruz, tem um momento interessante, né? Que a gente pode meditar aqui sobre ele. Que ele vai falar assim, meu Deus, por que me abandonastes? Eli, Eli, lama sabachthani. Então, na hora que Jesus reza isso, a gente pode pensar assim, vem cá, Rosângela, se Jesus fala que Deus Pai o abandonou, Deus Pai o abandonou? Como é que é isso? Em algum momento Deus Pai abandonou Jesus? Eu me lembro que isso foi uma pergunta minha na catequese. Eu tive essa dúvida, eu chamei o padre na época e falei, padre, por que Jesus falou que Deus abandonou ele? Né? Porque até onde eu sei, ele ressuscitou dos mortos, o que significa que Deus não o abandonou. E ainda que ele tenha tido aquela sensação no momento extremo do Calvário, ele não foi abandonado. Deus estava preparando ele para algo maior dentro do seu sofrimento, né? Aí ele falou, deixa eu te explicar, minha filha, por quê? Porque na hora mística da morte de Cristo na cruz, ele toma sobre si nossos pecados. E ele sente o que nós sentimos, a dor do abandono de Deus. Por quê? Porque quem peca fica longe de Deus. E Jesus ali na cruz, ele sente a dor de estar longe de Deus, mas essa dor não era dele. Essa dor foi a dor da humanidade inteira. Né? E por isso que Jesus, naquele momento, ele tem reações físicas acima
do esperado. O sangue dele, ele transpira sangue, o corpo dele modifica o seu grau de hidratação, ele tem alucinações no momento em que ele está ali na cruz. Né? Por quê? Porque a parte humana de Cristo é verdadeiramente humana. Então, ele me explicou e me fez entender por que Jesus sentiu o abandono durante a cruz. Porque ele, naquele momento, misticamente, experimentava o abandono de quem se afastou de Deus. E uma coisa importante da gente saber, sempre é o homem quem se afasta de Deus, não é Deus quem se afasta do homem. O movimento é sempre contrário. Né? Então, se Cristo sentiu isso, foi porque ele sentiu que nós nos afastamos de Deus em algum momento. O Catecismo da Igreja Católica também é nosso livro de cabeceira. Né? Por quê? Porque ele vai nos ensinar o que significa profundamente a Sagrada Escritura junto com a tradição da Igreja. Né? Porque Jesus, ele não só nos deixou a palavra, ele escolheu 12 apóstolos e disse que eles é quem anunciariam para o restante do mundo o Evangelho. Né? E o catecismo é a continuidade desse anúncio dos apóstolos. É aquilo que foi gravado. Né? Então, lá no catecismo, vamos ver o que fala o parágrafo lá de 410 a 412. O catecismo da Igreja Católica ensina-nos que depois da queda, o homem não foi abandonado por Deus. Ao contrário, Deus o chama e lhe anuncia de modo misterioso a vitória sobre o mal e o soerguimento da queda. Então, aqui uma coisa interessante, né? A gente podia pensar, Rosângela, e aquele idoso que é bandido, né? Que viveu a vida inteira fazendo coisa errada? A gente não pode deixar ele morrer? Não pode abandonar ele? O que nos diz? Não, né? Por que a gente não pode abandonar nem mesmo o criminoso? Nem mesmo aquele que cometeu pecado grave? Nem mesmo aquele que nos traiu? Né? Porque muitas esposas, quando os esposos adoecem, são elas que vão cuidar dos seus esposos doentes. Muitas vezes os esposos traíram as esposas, tiveram novas uniões, e no momento em que eles adoecem, eles são abandonados pela nova união, pela união extraconjugal. E quem é que vai cuidar dele? É a ex. Né? E isso é para a gente refletir, né? Quando essas mulheres fazem isso, elas também dão testemunho. Por quê? Porque elas estão dizendo que não se abandona, nem mesmo quem pecou, nem mesmo quem traiu. No Antigo Testamento, a gente vai ter várias passagens que são pedagógicas também, né? Que vão dizer para a gente por que a gente não pode abandonar. Porque Deus não abandona, né? O Papa se inspirou bastante nessa carta que ele escreveu no Salmo 71, lá no versículo 9, aonde o salmista vai dizer: Senhor, não me rejeites no tempo da velhice. Né? Então, aquela oração é um pedido de socorro a Deus nesse momento. E o que Deus responde? Que Ele não abandonará. Né? É assim que Deus age. Deus nunca abandona. Depois, no Salmo 139, versículo 13, Deus nos teceu desde o seio materno. Deus já se arrependeu de alguma coisa que Ele tenha feito? O que vocês acham? Deus é perfeição, né? Deus, Ele não precisa se arrepender. Por quê? Porque a decisão que Ele toma é perfeita. Se Ele nos teceu, se Ele prestou atenção em cada detalhe da nossa existência, e nós estamos aí na Semana da Vida, né? Para também defender quem está no útero materno, para também levantar a voz da igreja e falar assim, olha, esse feto aqui não é uma sementinha, não é só uma sementinha, é um ser humano que já está em fase constitutiva e que não dá para a gente pegar e fingir que não existe e eliminar. Né? Por quê? Porque Deus nos teceu desde o seio materno. Ali nós já somos vontade do Pai, desde que nós somos ainda célula fecundada no interior do útero da nossa mãe. E depois, quando a gente vai envelhecendo, em fase nenhuma,
em idade nenhuma, Deus deixa de amar o que Ele criou. Bom, próxima passagem, tem outro salmo interessante, Salmo 16, lá no versículo 10, onde ele vai repetir, porque são várias as passagens onde Deus nos diz que Ele não olha para as aparências. Então, o que conta não é se eu tenho ou não rugas, né? Não é se eu tenho ou não cabelo branco, né? O que conta para Deus é algo bem maior que isso. Lá no livro de Ruth, esse livro ele foi extensamente meditado pelo Papa nessa mensagem. O Papa vai colocar de forma muito interessante uma história. A história de Noemi. Noemi é uma senhora idosa. E aqui a gente vai entender mais ou menos o que aconteceu com Noemi. Em muitos idosos, é possível notar aquele sentimento de resignação de que fala o livro de Ruth, quando narra como a anciã Noemi, após a morte do marido e dos filhos, convida as duas noras, Orpa e Ruth, a regressarem ao seu país natal e à sua casa. Aqui a gente precisa entender um pouco do contexto da época, né? Naquela época, ser viúvo significava passar necessidade, né? Uma mulher, quando ficava viúva, ela perdia o seu provedor. Porque não existia essa mentalidade ocidental de hoje da mulher ser independente, dela trabalhar fora. Então, naquela cultura daquela época, a mulher era sustentada pelo marido. E os filhos também. Então, o filho e a esposa, de certa forma, dependiam profundamente desse provedor. Quando ele morria, a morte dele significava fome. Então, tinha um significado de miséria. Era um significado muito mais sério. Por isso que a gente vai ver, às vezes, em algumas passagens da Sagrada Escritura, Jesus falando, amparai os órfãos e as viúvas. Né? Por que ele vai falar isso? Porque os órfãos e as viúvas não tinham emprego. Não tinham maneira de se manter. Né? Então, nessa história do Antigo Testamento aí, história de Ruth, duas noras e a sogra. E o filho dessa sogra aí, né, morre. E as duas noras ficam junto com essa sogra, ou seja, 3 mulheres juntas ali, cada um com a sua família, mas uma fica pensando, meu Deus do céu, o que vai ser agora? Né? Assim como a gente, quando a gente vê alguém da nossa família adoecer, né? Nossa, quem é que vai ficar com o papai ou com a mamãe lá no hospital? Nossa, então a gente começa a pensar no sufoco que vai ser aquela situação, né? Uma delas, sem ver saída, que foi Orpa, decide abandonar Noemi mesmo. E a própria Noemi se sente um peso. E aqui uma coisa para os idosos, né? A gente não deve se sentir um peso, né? Nunca deve se sentir um peso, sabe por quê? Porque muitas das vezes o idoso foi quem, nos momentos iniciais, deu tudo aos filhos ali na família. E vai chegar uma hora em que é justo que esses filhos retribuam ao idoso o que ele já fez por eles. Né? Ainda que seja trocar uma fralda, ainda que seja depender para caminhar, para ir aos lugares, e ainda que não tenha memória, que esteja esquecido, e que esteja repetitivo, porque a gente, quando é criança, também é repetitivo. E a mãe da gente também aguenta. Né? Então, Noemi, essa idosa, lá no livro de Ruth, tem essas duas noras. Orpa decide ir embora e Ruth fala, de jeito nenhum. Eu não vou embora e lá abandonar a senhora para a senhora morrer de fome. Eu não vou dormir em paz se eu fizer isso. Né? E Ruth, se a gente for ver bem, lá na história da Escritura, a Ruth vai ser uma geração anterior à de Jesus. Né? Então, o que a Sagrada Escritura está ensinando para a gente? Que quem caminha com Cristo não abandona os idosos. Né? Então, essa lição fica para nós.
para a gente refletir também. O Papa se estende numa grande parte da mensagem em relação a essa passagem da Escritura do Antigo Testamento. Tá? Então, idoso, não é para se sentir peso. Né? Antes, é interessante que se sinta motivo de salvação para alguém. Né? Motivo de purificação, motivo de santificação e motivo de salvação. E mais novos, não diria nem idosos, mas diria mais novos um pouco que os idosos, porque eu também já estou na envelhecência. Então, assim, todos nós que somos um pouco mais novos, nunca, em hipótese nenhuma, abandonar nossos idosos. Ali no livro de Ruth, então, porém, não se separa de Noemi, dirigindo-lhe com palavras surpreendentes: não insistas para que eu te deixe. Então ela não aceita nem mesmo a interpelação do idoso de que ela o abandone, a abandone. Aqui no finalzinho ele vai colocar uma coisa interessante, né? A liberdade e a coragem de Ruth convidam-nos a percorrer uma nova estrada. Sigamos os seus passos, ponhamos-nos a caminho com esta jovem mulher estrangeira e com a idosa Noemi. Não tenhamos medo de mudar os nossos hábitos e de imaginar um futuro diferente para os nossos anciãos. Aí o Papa encerra a sua mensagem agradecendo, com a mensagem ali de gratidão, né? A nossa gratidão estende-se a todas as pessoas que, mesmo à custa de muitos sacrifícios, realmente seguiram o exemplo de Ruth e estão a cuidar de um idoso, ou simplesmente a demonstrar diariamente solidariedade a parentes e conhecidos que não têm mais ninguém. Então aqui, com isso, o Papa vai nos incentivar, então, a sair da nossa casa e aí, por exemplo, a um lar onde os idosos não recebem visitas, né? E às vezes a nem sair da nossa casa, ali mesmo ter paciência para ouvir o nosso pai idoso, não desrespeitar o nosso pai idoso e muito menos agredir. Infelizmente nós sabemos que no mundo que nós vivemos, vários idosos são vítimas de violência, né? E nós não podemos assistir a isso em silêncio, né? Eu falo para todos os meus colegas que são profissionais de saúde que se a gente verifica que um idoso está sofrendo maus tratos, a gente precisa denunciá-lo. É nossa responsabilidade social proteger os idosos. Por último, eu quero deixar uma mensagem para os idosos mesmo, né? Que a gente pode sim envelhecer com qualidade. Nesses tempos mais modernos, as pessoas estão aprendendo que envelhecer não é ser inútil. Muito bom isso, né? Quem envelhece, é verdade, tem mais tempo livre. Muitas vezes já aposentou da sua atividade profissional. E eu falo para as pessoas que mente vazia não é oficina do diabo, é templo do Espírito Santo, né? Se eu estou ali e já não estou mais fazendo uma atividade, se eu já me esvaziei de mim mesma, é para que o Espírito Santo me encha. E é uma boa oportunidade também de servir a igreja, né? Apesar de que a gente não pode esperar envelhecer. Eu ouvi muitas vezes o Padre Jorge, nosso querido Padre Jorge, dizer aqui na paróquia que não vamos esperar que a gente aposente para a gente começar com atividade pastoral. Senão a gente não vai entrar em atividade pastoral nunca. É na hora em que está apertado é que a gente tem que fazer a nossa atividade, atuar nas nossas pastorais, né? Então, o idoso, o que eu percebo, né? Eu vi agora uma pesquisa recente que se a gente fica idoso e a gente não usa muito o intelecto, rapidamente o nosso corpo enfraquece. Então, essa pesquisa é muito interessante porque ela vai mostrar que se eu começo a acomodar o meu raciocínio lógico, o músculo da minha perna vai enfraquecer. Tudo vai enfraquecer, né? Então, uma coisa importante para o idoso é a gente ter uma atividade mental. Algo que nos distraia. Eu dou muito a minha mãe como exemplo, né? Minha mãe agora ela está com quase 80 anos, está com 78 anos, mas ela é uma pessoa muito ativa. Eu olho para ela, ela de manhã já foi para a academia, saiu da academia, ela reza com meu pai, depois ela vai, tem as atividades dela, resolve tudo no banco, consegue dirigir, se deslocar ainda tem
ainda tem essas facilidades, né? Meus pais, mesmo próximo dos 80 anos, ainda conseguem dirigir, né? Não estou dizendo que todos têm essa condição, né? Mas assim, acho interessante que a gente consiga se manter ativo, porque a partir do momento que a gente deita na cama e espera a morte chegar, nosso corpo enfraquece mais rápido. Então, é importante a gente dar sentido para a nossa mente. Outra coisa, a gente fazer o que a gente gosta, né? Porque quando a gente faz algo que nos dá prazer, tudo dá certo, né? Eu vejo muito a alegria dos avós com os netos, né? Os netos tendo gosto, tendo alegria em poder carregar, em poder brincar com os netos, em poder curtir esses afetos, uma coisa importante, né? Para a gente envelhecer com qualidade. Então, manter os vínculos afetivos e compartilhar experiências no convívio familiar. Uma coisa que a gente deve combater permanentemente é o isolamento desse idoso, né? Todas as pessoas que eu vejo se isolarem muito, elas caem em perigo. Isso não só idosos, em todas as idades, né? Mas os idosos, talvez por não ter mais alguém que era da mesma idade, não ter um colega, os filhos estarem em outra faixa etária, tendem a cair na solidão, né? E o Espírito Santo nos ensina a ser comunidade, a nunca caminhar sozinhos. Isso vai fazer com que a gente caia em depressão, né? A sabedoria de Deus, quando nos coloca na vida comunitária da igreja, ou na comunidade da nossa família, na comunidade da nossa rua, é para não nos deixar cair nessa solidão profunda que é contrária à vontade de Deus, né? Bom, para a gente encerrar completamente a nossa palestrinha, eu queria dizer para vocês que a nossa alma ela não envelhece, né? Eu botei aquela imagem ali do idoso na frente do espelho e de um jovem lá no espelho, para simbolizar que nosso corpo pode até degenerar, mas a nossa alma, o referencial da nossa alma é a vida eterna, né? Então a gente pode pedir a Deus essa graça de ter sempre a nossa alma jovem, cheia de vida, cheia de alegria, disposta a servir a igreja, disposta a viver em comunidade, né? Eu queria agradecer, então, esses minutinhos que vocês cederam para a gente meditar junto na Carta do Papa. Sugerir a vocês que entrem no site do Vaticano, que comprem o livrinho da mensagem, né? E que tenham a oportunidade de ler com calma essa mensagem. Obrigada. Em nome da Pastoral Familiar e da Paróquia, eu quero te agradecer a palestra. Eu quero pedir para todo mundo ficar em pé agora e a gente rezar uma Ave Maria para a Rosângela, em agradecimento. Nossa Senhora te cubra sempre com seu manto protetor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.